dia, pessoal. Eu sou Daniela Ferreira, psicóloga, e esse é o quadro Café com Psicologia. Hoje a gente vai bater um papo com a fisioterapeuta Érica Dourado. Érica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Érica, eu vou começar pedindo para você assim, se apresentar, falar um pouco da sua experiência enquanto fisioterapeuta e contando para a gente o que faz um fisioterapeuta no hospital. Tá certo. Bom dia, gente. Prazer. Meu nome é Érica Dourado. Eu sou fisioterapeuta hospitalar, já vai fazer cerca de 5 anos. E assim, dentro da fisioterapia, a gente tem um leque enorme de áreas para atuar. Na fisioterapia hospitalar, a gente atua principalmente cuidando da parte respiratória e da parte motora dos pacientes, nesse processo bem inicial. A respiratória, então a gente vai trabalhar com pacientes que estão entubados, que está com aquele tubo para ajudar a respirar, a gente vai mexer no ventilador, que é a máquina que ajuda esse paciente a respirar. A gente vai atuar na hora de tirar esse tubo, ver se esse paciente está pronto para respirar sozinho, fazer os testes, fazer a extubação, que é tirar o tubo. A gente também trabalha com pacientes, por exemplo, que estão com muita falta de ar, então a gente entra com exercícios respiratórios, com aparelhos, várias condutas para ajudar esse paciente a respirar melhor. E pacientes que não têm nada, uma questão respiratória, a gente trabalha no preventivo. Exercícios para ele manter a expansão pulmonar, para manter essa respiração sempre forte. E na parte motora, a gente vai muito de acordo com o perfil de cada paciente. Dentro do hospitalar, a gente vê um pouco de tudo. Um pouco de neuro, um pouco de pós-operatório, um pouco de pacientes que já estão com sequela, pacientes que estão bem da parte motora. Se o paciente está bem, a gente trabalha muito com a conscientização e orientação, para esse paciente evitar ter, por exemplo, um problema de circulação, por ficar muito tempo na cama, muito tempo parado, que é comum no hospital. Se esse paciente fez uma cirurgia, a gente vai ter o atendimento voltado para aquele pós-operatório, entendendo que cada cirurgia vai ter uma atuação diferente. Por exemplo, uma cirurgia ortopédica. Tem cirurgia ortopédica que o paciente não pode pôr o pé no chão, mas ele pode fazer exercícios na cama. Tem cirurgia, por exemplo, se ele é um paciente da neuro e ele colheu determinado exame, por exemplo, exame de líquor, ele não pode mexer durante 1h30 daquele procedimento. Então, a gente vai muito de acordo com o que o paciente tem, mas, no geral, a gente ou trabalha na prevenção de problemas circulatórios, ou trabalha no pós-operatório imediato, algumas orientações motoras que aquele paciente pode fazer, de acordo com o motivo dele estar internado. Então, é sempre pensando nesse sentido. Além disso, no momento da intercorrência, ou seja, se o paciente parar, se o paciente estiver perdendo a saturação, ou seja, perdendo oxigênio, a gente também atua nesse momento. Na parada, a gente vai cuidar da parte respiratória. A gente vai trabalhar com como se fosse uma bombinha, né, de oxigênio, para garantir que aquele paciente vai ter uma ventilação, vai conseguir ter oxigênio durante as massagens cardíacas, né? A gente também vai verificar se aquele paciente, se o tubo que o médico vai colocar chegou certinho no pulmão, se está ventilando dos dois lados, vai ligar o aparelho para ele começar a ventilar. Então, basicamente, de forma bem, assim, bem resumida, seriam essas as principais atuações do fisioterapeuta dentro do ambiente hospitalar. E aí, lógico, se ele estiver numa UTI, ele vai ter determinadas funções. Se ele está na enfermaria, ele vai normalmente ter outras funções. É isso, em resumo. São bastante responsabilidades, né? Participar de uma parada, né? Deve ser, enquanto psicóloga, eu não participo disso, né? Quando acontece uma parada e os familiares estão lá, eu presto um acolhimento aos familiares, né? E eu acho que é mais difícil isso. Então, eu acho mais difícil ter que estar lá fazendo as coisas acontecerem, porque é um momento muito tenso, assim, para todos os envolvidos, né? E eu acho muito legal da Físio que ela trabalha evitando algumas complicações, né? E reabilitando complicações que surgiram. Então, você fala assim, quando você fala da parte respiratória, eu já fico na questão dos exercícios que vocês fazem,
para evitar que a pessoa chegue até o tubo, né, para manter aquela função o máximo possível. E aí, no pós-tubo, toda a volta, né, de fisioterapia, porque uma pessoa também perde muito músculo, né, quando fica acamado, perde muita força muscular. Então, é um trabalho bem bonito, assim, de ver dentro do hospital, né, em que as pessoas, às vezes, chegam, ficam num estado bem debilitado, e por conta da fisioterapia, eles conseguem recuperar performance, né, e é uma fonte de angústia. Eu vejo a fisioterapia assim, super importante, porque quando você conversa com alguém que está até com uma doença degenerativa, né? Acho que manter aquela função para aquela pessoa é extremamente importante, né? As poucas coisas que ela consegue fazer, ela fazer por máximo de tempo possível, é fundamental, né? E faz total diferença, assim, tanto no aspecto emocional, né, quanto no aspecto físico, porque vai levando vida, né? A pessoa, enquanto a pessoa está viva, ela vai vivendo da melhor forma que é possível, e é muito bonito de ver. E como fisioterapeuta, hoje, assim, o que você percebe, quais são os principais desafios que a fisio enfrenta dentro de um hospital? Olha, dentro de um hospital, eu vejo diversos desafios. Eu vejo assim, por exemplo, primeiro que a fisioterapia não é tão conhecida pela área hospitalar, agora que está sendo mais difundido, mas quando você fala assim, eu sou fisioterapeuta, as pessoas te veem muito aquela imagem do fisioterapeuta de uma clínica, de ortopedia, principalmente. Se tem muito pouco difundido a atuação do físio dentro do hospital. As pessoas que têm mais noção da atuação da fisioterapia dentro do hospital, a gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais. Assim, os hospitais não têm tantos profissionais fisioterapeutas. Então, por muitas vezes, você tem muitos pacientes e não tem tantos profissionais assim quanto a gente gostaria, né? Além disso, eu acho que por ser uma profissão nova, a gente está ali mostrando nossa importância. Algumas condutas são compartilhadas, por exemplo, com a enfermagem ou com os médicos, e às vezes você tem uma dificuldade de entender, olha, até aqui sou eu que faço, ou então, olha, isso daqui não precisa esperar só por mim, você também pode fazer. Então, eu acho que tem um pouco essa questão aí do trabalho em equipe. Por exemplo, são questões assim que eu acho que a gente vem trabalhando, vem melhorando, mas que ainda precisam ser direcionadas. Sem contar que no Brasil, a gente tem um grande reconhecimento, por exemplo, da classe médica. Reconhecimento de função. A gente entende que ele é cardiologista, esse daqui é ortopedista. Às vezes falta um pouco de discernimento nas outras profissões, que é a função da pessoa, reconhecimento algumas vezes financeiro, porque é uma classe médica que tem um reconhecimento financeiro, não acho errado, tá? Deixar isso bem claro para todos vocês. Eu acho que é certo, porque a gente está ali lidando com vidas. O que eu acho triste é haver uma discrepância tão grande por muitas vezes, entendeu? E eu acho que essa questão de número de profissionais, que muitas vezes a gente gostaria de fazer mais, por exemplo, dentro do hospital, mas você sabe que você tem um tempo limitado, porque você tem muitas outras pessoas precisando daquilo, né? Então, acho que essas são os desafios, mas eu olho com muito orgulho para toda a história da fisioterapia, porque eu vejo que a gente avançou muito nos últimos anos. Virou lei, por exemplo, ter fisioterapeuta dentro de UTI, o que antes não era, ter uma quantidade de fisioterapeutas por leito. Então, isso prova que a profissão também está sendo mais reconhecida a sua importância. Então, assim, eu vejo com orgulho essa evolução. O que eu quero é que evolua ainda mais. Sim, é legal, né, ver esse reconhecimento, essa validação da importância da profissão, né, e que legal que a Físio vem se impondo. Você, nesses quadros de entrevista, você não é a primeira a falar da questão de como é difícil se inserir dentro de uma equipe multiprofissional, né, de ter o seu trabalho reconhecido.
E essa questão de uma profissão que vai se construindo, que vai se fortalecendo, né? Porque a fisioterapia é extremamente importante. Acho que hoje, assim, principalmente para deshospitalização, né? Porque quanto mais você consegue reabilitar a pessoa, mais rápido você consegue deshospitalizar essa pessoa, né? Exatamente. E tem vários estudos científicos que comprovam que, tipo, você consegue diminuir o tempo de internação, o paciente sair com menos sequelas, ter uma alta mais rápido para casa, com maior qualidade, quando ele tem o acompanhamento da fisioterapia. Sim. Então, acho que tudo isso vem na intenção de fortalecer, né? A importância do trabalho multi mesmo, e da fisioterapia, coisas desse tipo. Sim, e a fisioterapia, ela é muito atuante em ambulatório, né? Principalmente Sim. ambulatório, assim, junto à ortopedia. Daí é legal ver ela se estabilizando dentro de um hospital, até porque essas questões, você fala, né? Nós somos um país pobre, então as pessoas não têm tanto acesso à saúde quanto deveriam, né? Às vezes o acesso é muito limitado a uma físio, a uma psicóloga, né? Então a gente, dentro de um hospital, a gente consegue prestar um serviço multiprofissional muito amplo, né? É bem bonito, assim, quando junta todo mundo para atender alguém e isso vai, e a gente vê todos os resultados, né? Físicos, emocionais, sociais, né? Tudo que a gente consegue em equipe. E a diferença faz para o paciente, né? Oi, eu não entendi, desculpa. E a diferença que isso faz pro paciente. Sim, sim, total. Total, né? Um paciente assistido por uma equipe multi tende a ter uma recuperação melhor, mais rápida, né, mais efetiva. E, Érica, como este é um quadro assim para psicólogos, como que é a sua interação enquanto fisioterapeuta com a psicologia? Tem interação? Essa interação não existe? Como é que é? Olha, eu acho que a interação da fisioterapia com a psicologia vem justamente nesse sentido de fortalecer ainda mais e garantir um atendimento de melhor qualidade. Porque em vários momentos é super importante ter essa interação. E quando tem a possibilidade de acontecer, que nem, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, né, de ter interação, fisioterapia e psicologia, isso contribui muito. Porque muitas vezes você vê aquele paciente e fala, caramba, não consigo avançar com esse paciente, não consigo tirar esse paciente do leito. E, às vezes, não é só uma questão motora. Às vezes o paciente não quer sair do leito porque ele tem um trauma, por exemplo, idoso, que quando quebra o fêmur, quando está em pé, mesmo depois que já fez toda a cirurgia, tem muitos idosos que têm um trauma, um medo horrível de voltar a andar e quando ele está andando acontecer a mesma coisa de novo. Então precisa de um aporte psicológico. Ou, por exemplo, você acha que o paciente poderia estar fazendo aquilo, poderia estar, sei lá, fazendo aquele exercício, e na verdade o paciente não está fazendo porque ele está deprimido. Então, se ele não quer levantar da cama nem para escovar os dentes, quem dirá fazer fisioterapia? Então, na verdade, às vezes você precisa de um atendimento antes da psicologia, para depois conseguir evoluir com ele na fisioterapia, ou muitas vezes você vai começar com a fisioterapia, a psicologia vai dar esse suporte para você avançar ainda mais. Depende muito de cada paciente, mas a interação é fundamental e ajuda a avançar muito, todo mundo sai ganhando. Como profissional, eu consigo enxergar outros aspectos do paciente depois que eu tenho essa interação com a psicologia, que eu tenho essa oportunidade de interagir. Como fisioterapeuta, eu consigo entender melhor qual linha seguir para conseguir avançar um pouco mais nas minhas condutas fisioterapêuticas, né? Você consegue realmente entender melhor o paciente, por os receios que ele está de fazer aquilo, e às vezes a gente está tão no automático, tão voltado para a questão muscular, para a questão da função, que se não tiver essa interação, você vai demorar muito mais, às vezes, para entender, ou não vai entender o porquê que aquilo não está sendo efetivo. Então, a interação só fortalece
a importância do trabalho da equipe multidisciplinar, mostra para a gente a importância da psicologia, que por muitas vezes a gente está com uma dor física, a gente não renega, a gente quer correr atrás, a gente quer resolver, mas muitas vezes uma questão emocional, psicológica, por muitas vezes a gente acaba renegando e demora para começar a tratar aquilo, e isso interfere em tudo. Então, eu vejo como realmente, assim, muita gratidão, porque você consegue promover um atendimento de uma qualidade muito melhor. É muito bom ouvir isso, né? Porque você fala do ser humano que é biopsicossocial, né? Ele não é só uma coisa. E isso não se cinde. Acho que durante muito tempo a gente separava, né? As questões emocionais são só emocionais e as questões físicas são só questões físicas, né? Mas, como você falou, às vezes a pessoa não sai da cama por um medo, né? E a gente precisa entender onde está esse medo para a gente conseguir trabalhar que ela saia da cama. Às vezes ela não sai da cama porque o adoecimento ele é muito abrupto e mexe com as emoções de uma forma a poder causar algum transtorno, né? Transtorno depressivo. E aí, se a gente não trata o lado emocional, o lado físico não caminha sozinho, né? E essa interação é bem importante. Muito obrigada por esse depoimento. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu curtir e se inscreva no canal. Também vocês podem deixar nos comentários entrevistas que vocês gostariam de ver aqui, né, neste novo quadro. Então, Érica, muito obrigada pela sua entrevista. Pessoal, até a próxima!